Olá, vamos falar de mais um modelo de maturidade, mais uma visão de níveis de desenvolvimento. Agora falando de lideranças, como que a gente desenvolve uma liderança e a gente já começa a trazer a pessoa que a gente estava vendo ali de desenvolvimento do cognitivo para questão moral, agora a gente conecta essa pessoa com a organização, com as empresas e já começa a trazer a nossa visão de níveis para dentro das organizações. Então, eu vou trazer para vocês o estudo baseado em Rooke e Tolbert. Eles se juntaram e escreveram um artigo em conjunto para falar sobre as 7 transformações da liderança, que é como eles entendem esses níveis de liderança. Uma coisa muito importante que eles sempre falam é que eles tentam entender o padrão de ação, a lógica que está por trás das ações dos líderes. Isso é muito importante porque eles tomam como base a percepção de mundo, o histórico daquele líder, o entendimento que aquele líder tem e a experiência que aquele líder já tem por tudo que ele já passou e como ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente vai ver algumas situações, alguns níveis aqui podem estar conectados também com o desenvolvimento das pessoas, com Piaget e também Maslow e também Kohlberg. Inclusive, Rooke cita em algumas palestras, em algumas situações, a conexão com Piaget, com os estudos de Piaget nos trabalhos dele. E aí, o que é importante é sempre esse padrão, essa lógica de ação tomada pela liderança. Então, a lógica em cada um dos níveis segue predominantemente aquilo que está sendo determinado no nível. Então, o líder, ele percebe o mundo, tem uma sensibilidade, uma percepção daquilo e age principalmente naquele padrão, daquele nível e vai adquirindo novas habilidades conforme ele vai se transformando e se tornando cada vez um líder melhor. O primeiro nível, segundo o estudo, é o nível de oportunista. Então, os estágios iniciais de liderança são mais por buscando oportunidade e tentando vencer. Talvez até tirando vantagem em várias situações. E esse tipo de postura, de situação é bom para emergências, para situações onde a coisa está muito problemática, mas podem ter consequências graves dentro da organização, podem ter situações não muito boas a longo prazo. Então, esse nível oportunista não é o nível que a gente busca, ele é um nível mais inicial, onde a pessoa busca uma situação de liderança pela oportunidade. E aí, o Rooke cita, inclusive, que esse nível de liderança está presente mais em situações mais problemáticas, organizações como gangues ou dentro de sistema prisional e assim vai. A gente está mais interessado nos próximos níveis. O nível diplomata, que é o segundo nível, ainda é um nível inicial, também não é o maior do nosso interesse, mas esse diplomata, o que ele determina? É uma busca pela unicidade, para as pessoas se entenderem, para uma situação em equipe funcional. Então são os estágios iniciais de pelo menos a existência de um time, existência de uma equipe, existência de uma organização. Então ainda é um estágio inicial, não é o principal foco nosso, mas esse estágio inicial é onde a coisa consegue trabalhar em conjunto. E aí começa, a partir do terceiro nível, o que começa a fazer um pouco de diferença dentro dos nossos ambientes empresariais. O terceiro nível é o nível especialista, onde as pessoas entendem como funcionam as coisas, são especialistas em algum assunto e trazem inovação, trazem realmente resultados interessantes em várias situações. Essa visão de especialista é responsável pela tecnologia, computadores, técnicas que a gente usa, marketing, ciência, línguas e assim vai. Os especialistas ajudam muito a gente a conquistar coisas e a ter inovações e assim vai. E esse entendimento do especialista tem uma visão muito forte de eficiência, de entendimento de como as coisas funcionam para a gente conseguir trabalhar da melhor forma. Então a gente já começa a perceber um nível de liderança mais que se aproxima do nosso dia a dia empresarial, de como a gente vê as lideranças no nosso dia a dia. Mas o próximo nível, que é o quarto nível, segundo aqui o modelo, é o nível mais presente na nossa sociedade. Eles fizeram pesquisa com 4.800 líderes e eles entenderam que a maioria desses líderes, um pouco mais de 50%, tinham esse perfil conquistador, que é o quarto nível, o da conquista. Esse quarto nível de liderança, de conquista, é inclusive muito presente nas organizações e que traz sucesso para a organização, bate metas,
entrega projetos, conclui iniciativas, cria produtos, conquista o cliente, conquista muita coisa dentro da organização. Então tem um viés muito forte ali, presente dentro da nossa sociedade. Óbvio que a gente vai evoluindo, nossa sociedade vai evoluir e vai trazer mais capacidades conforme o tempo vai passando, né? O próximo nível, segundo o modelo, é o nível que dá uma atenção às individualidades, uma atenção ao personalizado. E uma característica muito grande do líder que chega a esse nível, ele vem acumulando as capacidades anteriores, ele entende a visão de entender o time, de ser especialista em certos assuntos, conquistar metas e projetos, e aí ele começa a adquirir uma capacidade de personalizar, de entender as individualidades. É muito característico desse nível o líder entender o porquê das coisas e questionar o porquê das coisas para adaptar, para personalizar em função das pessoas, dos indivíduos conectados ali dentro do ambiente. E a gente chega no próximo nível, que é o nível onde Rooke cita que poucas pessoas atingem esse nível, mas é um nível que já tem uma possibilidade maior de alcançar e trazer mais técnicas dentro da nossa organização, que é o nível estrategista. O nível estrategista de liderança começa a juntar as capacidades anteriores de entender inclusive o detalhe, mas também de provocar um alinhamento organizacional grande, entender as regras e aproveitar as capacidades dentro da organização e trazer a possibilidade de conquistar estratégias. A visão de longo prazo desse líder começa a ficar muito importante. E aí o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento da organização ganha uma importância muito grande dentro do processo. Esse nível de estrategista, um líder já no nível estrategista, ele consegue usar as capacidades da organização, das pessoas, para atingir níveis elevados de sucesso dentro da organização. E o último nível, que é encontrado em raras situações, menos de 5%, cerca de 3% em um dos estudos de Rooke e cerca de 1% em outros estudos que eles apresentaram, é o nível alquimista, que ele é um nível integrador, que ele já integra todas as capacidades, já entende a universalização das coisas, seria o nível mais avançado desse modelo de liderança, onde poucos líderes atingem. A gente está mais interessado em trazer os líderes para o nível personalizado, estrategista, entender cada vez mais essas capacidades, para a gente trazer cada vez mais realizações dentro do nosso processo e, quem sabe, a gente atingir um nível elevado ali dentro do processo. Dentro dos estudos deles, eles apresentam situações onde o que a gente pode fazer para desenvolver essas lideranças. Uma das coisas é mudança da visão macro para o específico, para o detalhe, fazer essa variação, trocas de contextos, cada vez mais experiências em relação ao que o líder pode ter, inclusive no dia a dia, não só em diferentes trabalhos, mas um líder que está fazendo uma visão grande da empresa, uma estratégia sensacional dentro da empresa, mas consegue ter atenção a um detalhe, consegue entender inclusive como é que está a cafeteria daquela empresa, como é que está o ambiente de trabalho, se aquilo está limpo, porque em certas situações a visão se torna esse detalhe e esse detalhe se torna a visão. E aí as pessoas vão percebendo cada vez mais que aquilo funciona, que aquela visão faz sentido, que aquilo acontece. Então, algumas coisas que a gente pode utilizar. Mais uma outra coisa que ele tenta trazer é que a gente precisa sim entender as nossas emoções e usar as emoções a nosso favor, mas a gente não pode ter um nível impulsivo e oportunista lá no início. Talvez muitas vezes a gente precisa se desconectar um pouco da visão, porque pode ser que a gente tenda para alguma situação e perca o equilíbrio. E se a gente perde esse equilíbrio, a gente falha como líder. Então, dentro desse modelo, eles citam também que o líder vai evoluindo e adquirindo as novas capacidades. Pode ser que um líder que está em níveis mais elevados, ele vai usufruir de capacidades que ele tem de diplomata para juntar um time, de especialista para resolver uma situação, de conquistador para conquistar uma meta, um projeto e assim vai. E em outras situações, personalizar aquilo. Ele vai escolher o tipo de atuação que ele vai ter, mas o nível é o que predomina, o padrão das ações dele
no dia a dia. Por isso que eu comecei falando com vocês essa lógica da ação, esse padrão que eles usam para tomar atitudes. Então, esse foi o modelo de liderança. Agora a gente começa a conectar com as organizações. Vejo vocês no próximo vídeo.